Olá, bom dia a todas e todos. Espero que estejam bem nessa reta final para o concurso. Falta um pouquinho mais de 10 dias. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre a loucura do trabalho e vamos falar sobre a psicopatologia, a psicodinâmica, as origens e os conceitos, o que é psicodinâmica e o que é psicopatologia. Quando eu recebo mensagens de vocês, aqui no meu Instagram especialmente, a mensagem que mais recebi foi: professora, não ainda entendi a diferença entre psicopatologia e psicodinâmica. Como que eu vou saber fazer essa diferenciação na hora da prova de psicopatologia e psicodinâmica? Espero que com o vídeo de agora, o primeiro de alguns que vou liberar até o final, e uma aula será ao vivo, a aula de verbalização, fique claro a diferença entre os dois, tá? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre este livro que está estampando a nossa aula, o nosso vídeo, A Loucura do Trabalho. A Loucura do Trabalho, de Christophe Dejoux, é um livro que foi lançado aqui no Brasil em 1987, aqui no Brasil, porque o Christophe Dejoux escreve antes, e ele é lançado na França em 1980. E ele lança na França em 1980, e o livro tem outro nome. Quando ele lança na França, o livro, uma tradução, né, do francês, chama Trabalho e Desgaste Mental. Percebam que é diferente. O que acontece? Quando uma pessoa escreve um livro, e quando ele acaba sendo traduzido, muitas vezes, quem traduz, o tradutor, a editora, olham para o livro, o que tem no livro, e dão uma interpretação. Foi isso que aconteceu. Então, olhando para o conteúdo do livro, quem traduziu, o tradutor oficial, pensou: olha, talvez aqui seja interessante trazer um nome de loucura do trabalho, porque a loucura do trabalho está sendo abordada neste livro, no contexto que o Dejoux está olhando. Então, isso é muito importante. Quem escreve também olha para um local em um determinado tempo. Para construir uma teoria, cada um, né, cada autor e cada autora, quando constrói a sua teoria, olha para o seu contexto, olha para o seu redor. Então, o que acontece? Se o livro ele foi lançado nos anos 80, Dejoux já começou a escrever lá pelos anos 70, ele está olhando para essa época, então, para esse recorte temporal, para esse contexto lá na França e arredores. Ou seja, ele está olhando para a França e para a Europa também, em certa medida, nos anos 70. O que acontece na Europa nos anos 70? A gente já viu, e nós já estudamos no curso de Sociologia, que nos anos 70 a gente tem um acontecimento no mundo do trabalho. Nós estamos passando por profundas mutações dentro do mundo do trabalho. A gente está falando aqui, nesses anos 70, de uma época de reestruturação produtiva. Nós estamos falando em uma época que temos uma crise do binômio Taylorismo-Fordismo. Lá no Japão, então, veio o toyotismo, mas não só isso, né? É mais do que o toyotismo. É a acumulação flexível do David Harvey. Então, o capitalismo flexível. É a época que nós temos também o neoliberalismo lá nos países centrais do capitalismo. Claro, o neoliberalismo ele se espraia aqui no Brasil nos anos 90, mas lá nos países centrais do capitalismo, isso se dá nos anos 70. Ou seja, Dejoux está olhando para um momento e está vivenciando um momento de profundas mudanças nas relações laborais. E ele está vivendo um momento da tecnologia, que a tecnologia começa a estar em toda parte. E a tecnologia, ela acaba encurtando, né, os espaços, as distâncias e o tempo. A tecnologia, então, altera na forma de gestão do trabalho, na forma de organizar o trabalho. E olhando para tudo isso, que o Dejoux vai escrever as suas teorias e vai defender as suas teses. E ele faz isso, então, o livro dele acaba sendo um sucesso e acaba se espraiando justamente pelo tema, né, que ele escolhe, era um tema, um tópico
E importantíssimo, no momento, o método que ele constrói o livro dele e a forma do livro dele. Porque se a gente for pensar, é bem didático e acaba tendo uma linguagem acessível. Ele vai contar em um determinado momento do livro dele como se faz os grupos, como se formam os grupos, o que acontece com os grupos. E aí ele fala de coisas que, em um primeiro momento, está perto da gente. Olha, sofrimento, prazer. Se eu falar assim, sofrimento, prazer, ainda nós não temos, né, o histórico, teremos, porque a gente vai fazer um vídeo só de sofrimento, com pelo menos uns 15 autores falando de sofrimento. Nós não temos ainda, então, os conceitos de milhares de autores e o sofrimento historicizado, mas nós sabemos o que é sofrimento. Se eu falar para vocês, olha, sofrimento, vocês vão pensar em alguma coisa agora. Se eu falar prazer, vocês também vão fazer associações, e muitas associações. Então, por esses motivos, o livro dele acaba tendo esse destaque, a obra de Dejurs acaba se espraiando e se consolidando, e é uma referência, um marco que nós temos da psicopatologia. Só que a gente precisa voltar e voltar no tempo, até para entender a origem da psicopatologia. E o que é a psicopatologia? Olha, a psicopatologia, ela tem a sua origem na psiquiatria, só que não só na psiquiatria. A psicopatologia, ela bebe dos ias. Bebe dos ias, isso quer dizer que nós temos aqui, então, não só a psiquiatria, nessa composição de psicopatologia, nós temos também a sociologia, nós temos também a antropologia. Esses outros campos de saber vão ajudar a construir o que é a psicopatologia. E o que é a psicopatologia? Olha, a psicopatologia, ela olha para as relações de trabalho, olha para o trabalho e faço associação das relações de trabalho com a vida psíquica, com a psique da pessoa. Então, relação de trabalho, vida psíquica. Trabalhador, trabalhadora, psique do trabalhador e da trabalhadora. É isso o que acontece. Só que também ela surge em um determinado momento. Ela tem a sua origem, a psicopatologia, então a gente vai contextualizar aqui. Nós temos um momento que vivenciava-se lá a Primeira Guerra, Segunda Guerra, e aí termina a Segunda Guerra. Ao terminar essa Segunda Guerra, então, neste contexto histórico, nós temos a origem da psicopatologia, que vem antes da psicodinâmica. Então, ali, nós estamos também na França. Na França? Sim, especialmente na França. Por quê? Os autores, Dejurs vem depois, mas os autores primeiros de psicopatologia também são franceses. E essas pessoas, claro, estão olhando para o seu contexto. Então, está se olhando pós-Segunda Guerra, num contexto industrial francês. O que está acontecendo neste contexto industrial francês pós-Segunda Guerra? Então, a gente vai lá para os anos 50. E lá para os anos 50, nós temos um autor chamado Civadon. Civadon, então, é o francês primeiro a usar o termo psicopatologia. E aí ele traz até o conceito de psicopatologia. Ele fala assim, olha, psicopatologia é a existência desse conjunto de práticas e questionamentos inovadores sobre a relação de trabalho e a saúde mental. Então, qual que é o objetivo aqui da psicopatologia? A psicopatologia, ela vai tentar identificar as patologias mentais específicas de determinados tipos de trabalho. A gente vai ver melhor, então, o que é isso? É isso que faz a psicopatologia. Aí, depois de Civadon, nós temos também uma outra referência, que é Leguelin. Leguelin, em conjunto com outros autores, né, e autores não sozinho, tá, vem e faz uma análise específica aqui de neurose e neurose de telefonistas naquela época. Então, assim, muitas vezes aparece o nome de Leguelin sozinho, no caso das neuroses das telefonistas, mas não foi sozinho, tá? É Leguelin e Leguelin e colegas. Então, assim, a ideia é justamente analisar, né, identificar as patologias mentais de determinados tipos de trabalho. O tipo de trabalho analisado é telefonista. Olho ali
foco na telefonista, vamos analisar a neurose das telefonistas. E o que se percebe por Legland e colegas? Se percebe que temos ali situações mentais e situações mentais nervosas nesse tipo de trabalho, temos sintomas que aparecem e a busca é entender o que fazem, então, aqui nessa atividade profissional. Existem certas condições de trabalho, o progresso técnico chega aqui e organiza esse trabalho. E quando o progresso técnico chega para as telefonistas e acaba organizando esse trabalho, vai criando novas sintomatologias, que Legland descreve como uma delas, por exemplo, a fadiga nervosa. Então, assim, a fadiga nervosa. Olha, a fadiga nervosa vem de como se organiza o trabalho, da forma de organização do trabalho. Mas é claro que também tem aspectos pessoais. Sempre terá. Então, tem fatores que são psicológicos que surgem na execução desse trabalho. Então, acaba sendo um quadro aqui que é um quadro polimorfo. É um quadro complexo, é rico, tem muitos sintomas variados quando se olha para as telefonistas. Só que tem algumas coisas que são determinantes. Tem variações, tem sim, porque é quadro complexo. Só que existe um fio de sintomas. Um fio de sintomas com essas telefonistas. E temos aqui síndrome subjetiva, que é comum. Temos a questão de sono, que acaba sendo comum. A questão do caráter, que é comum. Essas manifestações somáticas na vida acabam sendo comum. A mesma coisa que se a gente for analisar uma outra, tá? Vamos sair dali e vamos analisar uma outra atividade. Vamos pensar, eu gosto de dar esse exemplo do filme da Erin Brockovich, que foi um filme com a Julia Roberts. Esse filme com a Julia Roberts, então, ela vai analisar ali trabalhadores e trabalhadoras naquele determinado local que lidavam com o cromo 6. E o cromo 6, todo mundo que trabalhava ali, contaminado, e contaminado da mesma forma, a mesma coisa, o mesmo impacto, aquele determinado grupo. E assim se faz, e assim se realiza o estudo da psicopatologia, que quer identificar justamente essas patologias mentais de determinado tipo de trabalho. Só que acontece o seguinte, acontece que aí, de juros, olha, chega, né, o momento dele, ele olha para a proposta da psicopatologia, só que ele fala assim, olha, a gente tem que admitir que não tem como ter uma coisa assim fixa, estanque, uma síndrome específica de um grupo de profissional e isolar. Vamos forçar, vamos parar de forçar essa barra. Não vamos mais forçar essa barra. E vamos fazer uma reflexão aqui de tudo que acontece, porque não dá para separar dessa determinada forma. Pronto, específico aqui, você tem isso, você tem aquilo. E outro grupo tem aquilo. Então, o que acontece? O De Joos acaba dando uma ênfase nos fatores psicológicos junto com o ambiente de trabalho. E ele fala assim, olha, tem variações, a gente precisa olhar para essas variações. E essas variações, elas vêm de onde? Então, vamos não só olhar para as organizações de trabalho, a gente tem que entender que existem pessoas ali, trabalhadores e trabalhadoras. A gente tem que entender que muito vem da história dessas pessoas. Vamos ver quem são esses sujeitos. E quando a gente vê quem são esses sujeitos, não dá para falar que tem síndrome específica de cada grupo. E aí é feita a passagem. A passagem do que era, né, considerado aqui, o que é considerado psicopatologia, para a psicodinâmica. Algumas pessoas falam que se ampliou só o estudo, outras falam que é uma continuação, outras falam que não é nada a ver, que é uma nova coisa, que é totalmente diferente, a psicodinâmica da psicopatologia. Então, ele fala assim que tem que estender esse objeto, entender a organização, qual é o impacto da organização do trabalho, mas e além disso, ir para uma psicologia e para uma psicologia clínica a partir do conceito e do conceito de dinâmica. E olha só, aqui vem a diferença da psicopatologia para a psicodinâmica. Quando eu tenho a psicopatologia, eu faço uma pergunta. Pergunta é o seguinte: olha, como a organização do trabalho causa
uma síndrome no profissional, no trabalhador e na trabalhadora. Qual que é esse impacto da organização do trabalho no trabalhador e na trabalhadora? Quando chega a psicodinâmica, muda a pergunta. E quando nós mudamos as perguntas, nós mudamos as respostas. E não só mudamos as respostas, a gente muda a forma de procurar. Se eu tenho uma pergunta X, às vezes eu faço um caminho. Se eu tenho uma pergunta Y, para chegar na resposta, eu faço outro caminho. A pergunta muda tudo. A pergunta muda o objeto, muda o caminhar. Então, se na psicopata eu tinha ali, olha, qual que é o impacto da organização do trabalho e que síndrome gera ali no profissional, agora a psicodinâmica faz outras perguntas. Pergunta assim, como que faz o trabalhador e a trabalhadora para resistir aos ataques que sofre no mundo do trabalho? Como é que faz trabalhador e trabalhadora para não ficar louco, para não enlouquecer? Porque, olha só, trabalha em condição precária, trabalha 14 horas, 16 horas de domingo a domingo, trabalha sem parar. Como é que trabalha assim, sem adoecer? Isso aqui é que não é um não ter loucura. Como que eu faço isso? Como é que eu continuo trabalhando desse jeito, nessas condições, sem adoecer? Então, a pergunta é, como se sustenta a normalidade em meio à loucura? Então, as perguntas mudaram. Aqui, com a psicodinâmica, a gente tem, vocês percebem, esse dinamismo. Olha, psicopatologia, patologia, tá lá a doença parada, qual é o impacto da organização e doença, essa ligação. Quando eu tenho psicodinâmica, como vou enfrentar? Como faço para não adoecer? Como sustentar a normalidade em meio à loucura? Então, eu estou aqui, no jogo dinâmico. Eu tenho este movimento. Aí, a diferença. Então, essa psicodinâmica, ela expande para a clínica do trabalho. E Deleuze até, na sua obra, ele fala assim, teoria, muito bonita. As teorias são necessárias. Só que não tem abordagem teórica em Deleuze sem prática. O trabalho dele acaba sendo contínuo e interdisciplinar. Então, ele olha, ele vai nos grupos e ele faz uma imbricação, esse entrecorte de teoria com empiria. Não só teoria com empiria, mas entre as disciplinas para a constituição da psicodinâmica. Porque Deleuze, ele bebe da psicanálise, então, para entender o sujeito, o trabalhador e a trabalhadora, vai para a psicanálise a partir de Freud, né, que ele é grande, assim, leitor de Freud, ele tem até um intermediário, que é outra pessoa francesa, para fazer essa leitura de Freud, então já é uma interpretação de Freud, mas especialmente de Freud. Então, para entender o trabalhador e a trabalhadora, psicanálise, com Freud, mas também a sociologia, a sua teoria crítica, a teoria crítica para até entender as mudanças no mundo do trabalho, né, as mudanças na forma de gestão, na organização. Então, Deleuze também estuda aqui a sociologia com sua teoria crítica e as ciências do trabalho com o quê? Aqui aparece a ergonomia. Ergonomia é muito importante, acaba sendo um conceito muito importante aqui na obra de Deleuze. Ou seja, a psicodinâmica, ela acaba, na obra de Deleuze, acaba bebendo da psicanálise para ver o trabalhador e a trabalhadora. A sociologia crítica, de teoria crítica, para entender a gestão e organização. E a ciência do trabalho para entender a ergonomia. E o método de Deleuze, então, é a ação. A ação é agir. Não é só olhar e entender e pesquisar. Vou trabalhar no grupo? Eu vou entrar em contato com o grupo. O grupo está sofrendo? Tem sofrimento? Tem sofrimento de trabalho? Então sofre, assim mesmo, dei de ombros, foi embora. Não serve para isso. Então, ele entra em contato com as defesas dos indivíduos e como esses indivíduos, como essas pessoas, acabam sustentando a normalidade. E essas intervenções são feitas e são muito bem pensadas, como são feitas essas intervenções nesses grupos, para que as estratégias do próprio grupo não venham abaixo, né? Então, assim, a gente percebe
que não é só pelo conhecimento, tem um agir prático, e assim vai se expandindo, e ele escreve esse livro, Na Loucura do Trabalho, dessa forma, com este método, olhando para aquele contexto, um contexto de capitalismo industrial na França, e ele olha bastante para os operários da França, ele olha para a história do movimento operário, então ele olha para a história da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, não só isso, dos conflitos de classe que existem ali dos trabalhadores franceses. Então, assim, claro, professora, se localiza na França. E como que pensa o Brasil nisso? A gente vai fazer um vídeo só como pensamos Brasil em psicodinâmica, e de Jus também ele vem bastante, ele adora o Brasil, ele gosta bastante daqui, ele acaba vindo com uma certa frequência, então ele consegue até refletir, ele gosta bastante de refletir os magistrados, no caso dos magistrados, aqui no Brasil a gente consegue, portanto, fazer essa leitura e faremos de psicodinâmica no Brasil. E Dejurs, então, ele começa a observar essas transformações no mundo do trabalho. Então, vamos lembrar, né? Se ele está olhando para aquela época, ele percebe que a gestão acaba mudando a forma que vamos fazer ali a gestão do trabalho. Então, antes a gente tinha um chão de fábrica fordista. O chão de fábrica fordista que a disciplina, o vigiar e punir do Foucault, aquela gestão que estava ali em cima, comandando ordens hierárquicas que eram fortes e eram no momento atual. Mas agora a gente tem a tecnologia que alargou as distâncias, a tecnologia que permite que a ordem seja proferida em qualquer momento, de qualquer lugar, e que a ordem chega. Isso acaba mudando, torna tudo muito diferente. Então, eu tenho que analisar esses impactos e os impactos da tecnologia nessa reestruturação produtiva. Não só isso, né? Chão de fábrica fordista, proletariado industrial, uma realidade dentro da indústria, que as pessoas vivem a mesma vida. Agora não. Então, agora eu estou aqui num proletariado que começa a ser um proletariado e passa a ser um proletariado predominantemente de serviço. Como é que funciona a economia de serviço? A lógica passa a ser diferente. Então, antes eu tinha ali uma produção e pensava ali na produção. Agora eu tenho uma métrica que é uma métrica do desempenho. O quanto aquela pessoa produz, como é que é e como se dá o desempenho dela. E se antes a avaliação desse trabalho era posterior, ficou bom, não ficou bom. Agora, com esses círculos de qualidade, né, contínua e de qualidade, até para ver a qualidade total, é a todo momento. Então, o próprio trabalhador, um fica olhando para outro, outro fica olhando para um, e esse controle de qualidade acaba sendo ali naquele momento, isso também muda muita coisa, já nesse controlar no aqui e no agora, não só pensando no depois. Aquela coisa de vestir a camisa e vestir a camisa da empresa, isso era um, era outro, mas agora é introjetado em todos os indivíduos, vamos lá, vamos dar a mão, a gente vai conseguir essas dancinhas do TikTok que aparecem hoje, que tá com não sei o quê, vamos lá, e esses gritos de guerra aparecem aqui no mundo do trabalho. Então, muita coisa surge nesse momento, muita coisa nessa reestruturação produtiva. E é aí que nós temos, portanto, a passagem da psicopatologia para a psicodinâmica. E a psicodinâmica tem algo muito interessante, que é justamente a busca pela normalidade, né? O que é normalidade para começo de conversa? Olha, a normalidade é um conceito que é dinâmico, não é assim, normal. É dinâmico porque a normalidade vai pedindo e vai pedindo mudança. É uma luta para chegar na normalidade, é uma luta constante. E parece sempre que a gente está na corda bamba nessa normalidade. Então, assim, chegar e atingir e conseguir a normalidade dentro do mundo do trabalho é algo dinâmico. Eu fico lutando o tempo todo, incessantemente, em busca dessa normalidade, porque as coisas acontecem. Então, assim, aqui nós temos essa ampliação até do objeto, comparado com antes com a psicopatologia, na psicodinâmica, porque na psicopatologia eu olhava a pessoa que não estava bem. Então, assim, se é a loucura, louco. Se é a pessoa que está doente, a pessoa que está doente. Agora, eu não quero saber só da pessoa que não está bem.
Eu trago para analisar quem não está surtando, quem está bem. Por quê? Porque a análise, toda análise, para ela ser completa, ela tem que ser relacional. Então, eu comparo um com o outro. Até para sair o resultado, olha como se sustenta na normalidade. Como você consegue? Eu tenho que ter alguém que consegue. Eu não posso olhar só para aquela pessoa que está ali em sofrimento, às vezes em sofrimento agudo. Eu olho para quem está nas mesmas condições, na mesma organização do trabalho, e está nessa normalidade. Está tudo bem com essa pessoa. Eu faço essa comparação. Quando eu trago, portanto, este outro aqui para análise, eu amplio esse campo, eu amplio o objeto. E a psicodinâmica, ela acaba fazendo esse movimento. Eu falei de sofrimento, aí vem, né? Olha, na normalidade não tem sofrimento, não existe sofrimento na normalidade, qualquer sofrimento, não existe. Normalidade tem uma relação profunda com sofrimento. Sofrimento é inevitável. Existe sofrimento na normalidade. E existe sofrimento na normalidade, e tudo bem, porque existem mecanismos de regulação. Existem aqui estratégias defensivas, e isso é muito importante. Então, existem as ideologias defensivas, como o grupo age, como o grupo se articula. E existem também as defesas, né, que são defesas psíquicas, que acabam sendo individuais. E aí, nós trabalhamos com essas estratégias aqui defensivas para a normalidade. E assim funciona, por isso que é sempre, né, uma luta das forças. E aí, se a força ganha, vai para a descompensação. Que força é essa que vem e leva para a descompensação? A força é a própria organização do trabalho. Então, quando a gente organiza o trabalho, nós temos, né, as divisões de tarefa, dentro dessa divisão, com a tarefa de um, tarefa de outro. Não só isso, a divisão das pessoas. Qual é a hierarquia? Como se formam e como se formam os vínculos. E vínculos, né, de pessoas. Porque a organização sozinha ali, organização não é folha em branco, não é uma coisa qualquer, não é um conceito sem nada. Nós temos pessoas ali. A gente tem pessoa e gente com história, e gente que carrega a trajetória. E aí, essas pessoas, elas têm e surgem naturalmente, surgem os conflitos. Ou se cria uma estratégia, ou nós temos a descompensação. Então, assim, quando a nossa capacidade de adaptação é bloqueada, a gente não consegue criar estratégia, aí não fica bom. Aí é ruim. E aí é ruim mesmo. E isso muitas das vezes acontece porque a gente tem uma diferença da organização. Então, quando a gente pensa na organização prescrita, né, no trabalho prescrito, e no trabalho real, no real do trabalho. O que é isso? Olha só, organização prescrita, trabalho prescrito. É o que deve ser feito ali, tá no papel. Deve ser feito X, deve ser feito Y. Isso é o prescrito. Só que existe o trabalho e existe o que é real, o que se faz, o que efetivamente se faz. E é diferente por quê? Porque do mundo ideal, do como deve ser, do que é na prática, existe o ser humano. Então, existe o ajuste humano. Em tudo existe o ajuste humano. Eu coloco aqui o meu saber operário, por exemplo. Eu aprendi que até alguém me disse isso, que se eu colocar a borrachinha ali embaixo, não vai ter vazamento. Não, mas no manual não diz isso. Mas eu fiz, porque eu aprendi no meu saber operário dessa forma. Então aqui nós temos essa diferença, esse gap aqui, esse vão, ó. Trabalho aqui, ó, prescrito e real. Este vão aqui, neste vão, essa diferença, ele não pode ser, né, muito. E quando é muito, ele é ruim. Só que a gente tem uma coisa aqui, entre esse vão. Entre esse vão, nós temos a gestão do trabalho, para diminuir. Então, a gestão do trabalho
maneja a distância do real e o prescrito. Então, até aí, quando nesse manejar, a gente vai até pensar e vai pensar no sofrimento, porque sofrimento pode ser bom, sofrimento, se trabalhado, pode ser ruim. Então, se ele é ruim, ele é patogênico. E patogênico faz sofrer. Então, assim, eu crio estratégias e estratégias defensivas para chegar na normalidade. Eu fico circundando aqui, fico nessa. Né? Lembrar que é contínuo. Se eu fracasso nessas estratégias defensivas, aí descompensa. E descompensa, então eu tenho sintomas que acabam sendo físicos, corpo, e o corpo sofre. Ou tenho, né, sintomas psicossomáticos, e aí a análise acaba sendo a partir disso. Só que pode ser que seja bom. Pode ser aqui que eu tenha um sofrimento que é um sofrimento criativo, que mobiliza a subjetividade. Uma inteligência prática, olha, fiz assim, um espaço, criado um espaço de discussão. Pode ser que eu tenha ali, então, um sofrimento criativo e eu acabo tendo um reconhecimento. Olha, que bom, nossa, meus colegas me reconhecem. Mas tudo é complexo, né? A gente acaba lidando e lidando com complexidades. Até desse reconhecimento pode ser uma armadilha, porque, olha, estou me sentindo bem, estou me sentindo reconhecido, mas o trabalho é ruim, é precário, as condições são absolutamente adversas, insalubres, periculosas, jornadas excessivas, estafantes, mas eu sou reconhecido. Pode significar um aprisionamento nessa situação de precariedade dentro do trabalho e dentro do trabalho precário. Então, a gente precisa pensar e articular de uma certa forma, considerando que são questões e são questões complexas. E o que a gente precisa avançar, até vamos pensar um pouquinho no edital, que o edital depois passa, né, para sofrimento e prazer no trabalho. Eu vou fazer um vídeo só sobre sofrimento e prazer no trabalho, porque a gente vai falar, sofrer, nós não sofremos diferente, nós não sofremos de forma igual, sofremos de forma diferente, cada um com cada uma. Sim, somos diferentes, só que não é só isso, não. A gente precisa relativizar o sofrimento, porque o sofrimento, ele se transforma, e o sofrimento tem história. Então, eu vou historicizar este sofrimento. A gente volta lá para a histeria com Freud, passa por 15 autores para entender o sofrer e o sofrer no trabalho, trabalhando, né, fazendo essa mescla, até aqui de psiquiatria, psicologia, com o mundo do trabalho, até com sociólogos do trabalho, e faremos isso em um próximo vídeo de sofrimento e de prazer no trabalho. Desejo a todas e todos bons estudos. Espero que com esse vídeo tenha ficado claro a diferença entre psicopatologia, então, mundo do trabalho, e psique, mundo do trabalho, doenças mentais, como a organização impacta nessas questões psicológicas, nas doenças mentais, ponto. Psicodinâmica, dinâmica, movimento, como enfrentar, como ficar bem em uma loucura total, como fazer enfrentamentos, confrontos, movimentos. E assim nós podemos dar sequência na nossa continuidade dessa aula com sofrimento, com prazer, como lidar com o sofrimento e até como lidar com o prazer nessa composição, né? Porque muitas vezes as coisas, nós muitas vezes somos forjados a pensar em questões como sendo opostas, mas às vezes as coisas não são meramente opostas, elas se compõem. E quando elas se compõem, o que acontece? Bons estudos, até o próximo vídeo.